Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tudo bom, Andrew? Andrew e Isaías fizeram prova, não é isso? É. Ah, beleza. Sim, professor. Fiz sim. Isso A aí. prova eu já vi. Porra, vi 140 resumo que vocês fizeram, né? Que foram 7 vezes 20. Então, eu mandei no e-mail, né? Hoje eu já terminei o... Ah, bacana, beleza. Eu já terminei a parte do resumo e amanhã eu vou concluir as provas em si, mas já estou mais ou menos com a nota de todo mundo. Ah, mas amanhã eu já devo mandar, beleza? Tranquilo, professor, sem problemas. Já é. Professor, só uma pergunta. Eu não devo fazer a prova não, né? Na semana que vem. Não, eu amanhã eu vou passar uma nota para vocês. Sim. Já é definitivo. Se não Ah, tiver de acordo, aí a gente marca uma reunião para cair na porrada. não, tranquilo. Tranquilo. Aí o senhor falou que depois a gente ia ver como é que ia fazer para aumentar a nota, se ia passar questionário ou ia fazer algum trabalho em aula. Senhor, tranquilo. Isso, exatamente. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Então tá. Eu vou começar já. Estou achando que a galera não deve vir hoje, o que não tem problema. Para vocês três aqui são, para mim, uma coisa muito importante. E hoje também, se não me engano, são 10 slides só, é bem rapidinho. Então, vamos começar. Vamos lá. Bom, então, esse é o terceiro capítulo do livro, Cidadania e Conflitos de Interesse. Então, na visão dos autores, essa questão de conflitos de interesse tanto tinha a ver com virtudes em relação a, digamos, valores pessoais, né? De como a pessoa poderia se comportar em função desse acesso à sua mente, ao seu coração, quer dizer, o seu racional e o seu irracional, e também em relação à cidadania, que é o caso agora do terceiro capítulo. Eu não lembro se eu já disse isso, mas a minha percepção é de que essa palavra ela é muito forte. Assim, eu acho que se a gente realmente exercer cidadania, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar, né, a gente, não sei, mais valer os direitos também, né? Mas tem muito a ver com os deveres. Né? Cidadania é uma palavra que vem de cidade. Eu tenho por mim, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho muito ruim a gente ter muito poder concentrado em União e estados. Eu acho que o município é que é o grande barato. Né? Então, eu não sei, eu tenho uma maluquice na minha cabeça. Eu acho que o Estado, principalmente, não precisaria ter tanta força assim. Né? Eu acho que a força tinha que estar na cidade e não podia. Opa, manda sua ideia aí, Isaías. E eu acho assim, a questão do governo federal seria mais não em execução, né? Por exemplo, eu não acho legal assim um hospital federal. Né? Eu acho que todos os hospitais tinham que ser municipais. Talvez só o servidor, né? Se ele quisesse trabalhar em vários municípios diferentes pelo Brasil, ok. Mas, assim, eu tenho essa ideia. Eu já fui servidor do estado de Goiás, principalmente por causa dos curras, a grande, opa, apagou aqui, a grande interferência das pessoas com grandes poderes econômicos. Bom, eu não entendi direito o que você falou. Se puder explicar, eu nem sei o que são curras. Eu até tenho uma ideia dessa palavra, mas acho que não é do contexto que você está falando. Se puder falar, Isaías, porque eu boiei. Não há do que pedir perdão. Ah, currais, ok, tá. Nem sei, cara. Será que o curral ele é mais forte se fosse no interior, no município? Eu não sei. Realmente eu não sei. Queria falar também. Fala aí. Ah, tá. Você está sem fone.
Mas não pode falar, então. Bom, se quiser falar, que eu não estou entendendo. Se quiser falar, se desse mais poder para o município, eu acho que fortaleceria essa lógica. Ah, do curral. Ok. Eu não tenho nenhum tipo de argumento para sustentar. Quer ver uma coisa? Eu não sei se vocês já estudaram isso no ensino médio. No Brasil já teve um plebiscito para saber se continuava com república, o parlamentarismo ou monarquia. Eu votei pela monarquia. Eu não sei se eu já vim aqui com uma camisa do Brasil que eu tenho. O símbolo. Ah, tá. Municípios grandes. Ok, também. Para mim, cara, se você colocasse muito poder no município, você equalizaria. Você não ia ter um professor de cidade grande ganhando mais do que um professor de cidade pequena ganhando muito menos em função de arrecadação. Não sei, não sei. Tá? Eu curto, por exemplo, monarquia, mas não tenho argumentos. Né? Assim, por que você quer monarquia? Eu vou falar assim, só porque eu acho bonito. Eu até no semestre passado, ou retrasado, não lembro, eu comentei num grupo meu do Exército, já falei que eu fui do Exército, e lá tem muita gente que defende monarquia, ou seja, não gosta da República, né? Essa estrutura da República, esses caras que são meus amigos, eles não gostam. Aí eu convidei ele veio falar sobre monarquia, sobre Pedro I, Pedro II, e como é que os países que têm regime monárquico pelo mundo, como eles são fortes, bem economicamente, etc. Foi a única coisa assim, um pouco mais aprofundada que eu vi. Mas é a mesma coisa. Assim como eu não tenho argumentos para sustentar o que eu acho sobre monarquia, e votei na época, eu era bem jovem, votei na época pela monarquia, também não tenho argumentos para sustentar o município. Acho que, contabilmente, assim, em termos de finanças públicas, ia ser melhor. Muito menos força nos estados e menos força na União. Eu acho isso. Mas vamos lá. Deixa eu ver se é isso aqui só. Beleza. Então, como eu disse, são 10 slides só, está bem rápido, acho que o meu resumo não foi assim muito eficiente. E aí, lembrando, terça-feira a gente tem prova, eu queria, de novo, reforçar, pode ficar tranquilo, não é... Esse pessoal que já fez prova aí pode até falar, confirmar, sei lá. Não sei se eles vão me contrariar, né? Mas a prova é lá, aliás, a prova que vocês fizeram, ela estava um pouco mais difícil do que as anteriores, né? Tinha mais coisa para ler. Eu estava mais inspirado para fazer as questões, né? Porque eu coloquei uma coisa do livro, algo meu, né, que eu contextualizei, e depois uma pergunta, mas não atrapalhou, só deu um pouco mais de trabalho para ler e para contextualizar. Então, não precisa lembrar de nada, de fato, de nada. É só realmente o seu argumento. Tá? Então, terça-feira, P1. E, de repente, a gente já emenda na quinta-feira, já com o capítulo seguinte, e vai embora, já vai adiantando. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, que eu voltei aqui para o slide, cidadania e conflitos de interesse. Cidade, eu acho que eu já falei também, cidade para o italiano não tem plural, né? É uma palavra chamada città, né? Città para o italiano é a coisa mais importante para ele, é a cidade onde ele mora. Então, o italiano tem tanto apego, dá tanta importância para o lugar onde ele vive, que essa palavra não merece ter coletivo, né? Então, não há plural de cidade no italiano, é città só, é cidade. Não há cidades, né? Deve ter uma outra palavra para falar sobre isso. Então, eu achei bacana isso daí. Toda aula de ética eu repito. Então, eu acho que, para a gente, cidadania é uma coisa bacana. E aí seria interessante, talvez, a gente discutir o que é cidadania para cada uma das pessoas, né? De repente, alguém mais velho como eu vai ter uma ideia sobre cidadania, pessoas mais jovens como vocês vão ter outras ideias. Na época que eu tinha uns 20 anos, teve uma novela chamada Que Rei Sou Eu? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Era super engraçado. Eles faziam uma novela imitando como era a vida real, né, a política no Brasil. Então, alguns fatos que aconteciam, eles colocavam na novela. Eu cheguei até a mandar um e-mail para a emissora sugerindo uma novela com esse nome, Cidadania, né?
eu acho que poderia ser que nem a Malhação sempre tem o nome Malhação, vai mudando, 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 mas troca o enredo, troca os artistas, mas o eixo central do programa mantém. Então, eu estava sugerindo isso, porque é uma coisa que eu acho que falta para todo mundo, né? Para o Brasil, de uma forma geral, para o mundo. Então, vamos lá. Peguei algumas partes do capítulo e vamos tentar falar. Então, cidadania, o que é? Pelo livro, né? Poder exercer direitos e deveres. Então, cheguei a comentar agora no início, né? Ambos são importantes para a questão da cidadania. Não só direitos, mas também os deveres. E normalmente isso é muito comum, isso acontece comigo, acontece com você provavelmente, a gente não pensa muito nos deveres, só pensa muito nos direitos. Eu lembro que tinha uma pessoa que estava se referindo ao servidor público de um determinado órgão que eu estava visitando, que ele estava comentando que os servidores daquele órgão, eles costumam ler o estatuto só na parte dos direitos. Quando chega nos deveres, eles guardam o manual. Então, é um pouco chato mesmo a gente primar pelos deveres, né? Então, a questão da cidadania ela envolve muito um bom balanceamento dessas duas palavras aí, direitos e deveres, porque existe uma interação muito grande, né? Direitos e deveres vão ser antagonistas, considerando pessoas diferentes, como eu e você, por exemplo. E a gente já viu, pelo teste que a gente fez, que quando eu penso no outro, eu sempre penso que o outro é pior do que eu. Você vai pensar que eu sou pior do que você e assim por diante, né? Então, é realmente uma coisa assim, bem difícil a gente tentar equilibrar um grupo, uma sociedade, né, onde direitos e deveres realmente sejam plenamente respeitados. Então, o livro prima por isso aí. Então, ser cidadão, exercer cidadania é a possibilidade de participar da vida coletiva do Estado. Então, eu queria muito ter teoria para falar sobre o Estado, né? Sobre a cessão do meu direito para alguém tomar conta de mim, para alguém me defender, para alguém julgar se eu estou certo ou se eu estou errado em uma determinada questão. Essa história de Estado realmente é uma coisa bem, bem interessante. Diferença entre direitos civis e republicanos. Ele aponta muito para a questão civil como olhando para a pessoa em si, né, o indivíduo, e o livro começa assim também, não sei se vocês lembram, ele começa a abordar muito a questão individual, né, o eu, o você, nós dois somente, né, e o republicano, a sociedade toda. Essa palavra república, ela vem, sei lá se é do latim ou do grego, mas tem a primeira parte dela, vem de uma palavra chamada res, que quer dizer coisa. Então, a república é uma coisa pública, né? Tanto que, né, as pessoas que moram em república compartilham a maioria das coisas. Então, uma vida republicana é uma vida onde essa questão civil ela é muito diminuída, digamos assim, porque você tem que pensar muito no coletivo. E trânsito, por exemplo, né, fui dar uma volta lá fora ainda agora e vi um engarrafamento muito grande aqui embaixo. E aí eu comentei que eu vi umas latas de lixo aqui fora, então deve ser o caminhão do lixo. E eu sou que eu dou um azar danado quando eu estou entrando aqui no condomínio, quase sempre, quer dizer, quase sempre, normalmente é quinta-feira tem um caminhão de lixo, eu fico muito puto com o caminhão do lixo, né? Mas eu deixo de observar esse tipo de coisa, o cara está lá para trabalhar para mim, né? E eu fico puto porque o cara está lá recolhendo lixo. Então, isso daí é uma coisa. Eu gosto de usar o meu exemplo porque eu queria muito que vocês considerassem essa possibilidade assim de entender como a gente pensa errado, como a gente faz errado, né? E essa questão da vida republicana ou da república, né? Ou da coisa pública, isso é muito complexo, muito complexo. Então ele divide isso, né? Questões civis relativas a interesse próprio e questões republicanas relativas a interesse coletivo. Então, você tem vários direitos, você tem várias questões civis que, interagindo, formam essa questão republicana, né? E eu estava dizendo ainda agora dos meus amigos do Exército que defendem a monarquia, assim como eu, só que eu sem argumentos, né?
ser contra a República, eu não saberia dizer. É o que eu falei, eu estou sem argumentos, mas esses caras que são... Tem até lá no centro, ali perto do CRC. Aliás, eu vou no CRC segunda-feira. Vou levar esse processo aqui que eu falei para vocês que eu joguei. Tem um café, o cara é defensor também da monarquia, tem uma bandeira do Brasil Império, que eu acho bonita a beça, inclusive. É igual a do Brasil, só que em vez de ter o círculo azul, tem um brasão do Império. Então, eu não saberia, eu não teria palavras aqui para discutir essa questão, mas a galera da monarquia diz que foi um golpe, né? Essa questão da proclamação da República, aquela coisa toda. Aí eu não sei o que falar realmente, né? E eu não saberia dizer se seria melhor e por quê. Mas essa galera tem muita raiva da República. Tá? Então, vamos lá. Os direitos da humanidade estão acima de todos os outros. E isso é, essencialmente, a República. E aí, esse cara aí, o Montesquieu, ele é francês, ele resolveu fazer essa escadinha para poder explicar melhor o que tem por trás. E aí ele colocou essa sequência que eu tentei retratar, o que está no livro, eu tentei retratar aí. Partindo do eu, uma parte menor, considerando a questão civil, indo até o gênero humano, considerando essa questão republicana, até extrapolando um pouco, né? Porque o republicano, acho que ele tem muito um limite de Estado dentro de um determinado país. Então, ele diz o seguinte, considerando uma pessoa, ele colocou isso como eu, ele e a família, comparando aí a questão civil e a questão republicana, né? A família viria em primeiro lugar. Então, se você só tem você, tudo bem. Agora, se você tem uma família, a família em primeiro lugar, em relação a você. Se você tem uma pátria, né, obviamente a maioria das pessoas tem uma pátria, um país, o Estado, a pátria, é mais importante do que a sua família. Olha que coisa complexa, né? Se você tem aí, no caso ele fez uma referência, porque ele está na França, então a Europa seria mais importante do que a França. Né? E aí, extrapolando mais ainda, saindo dos continentes, a própria raça humana, o gênero humano, seria mais importante do que a Europa. Então, isso deveria ser uma maneira correta, digamos assim, teoricamente, para esse cara aí, essa diferença entre questões civis e republicanas. Então, ele, nesse discurso, ele coloca o eu, o indivíduo, né, como menos importante desse sistema aí. E o gênero humano como mais importante. Basicamente, seria pensar dessa maneira. Né? Quer dizer, isso daí, em funcionamento, faria com que a República, em teoria, na sua forma mais perfeita, fosse uma boa maneira, né, de convivência. Então, ele faz uma citação a esse livro, Construção de Estados. De uma certa forma, voltando aqui, eu coloquei porque tem ligação, né, que ele fala de família e fala do país aqui. Né? Então, ele cita das obrigações para com seus familiares e com relação aos estranhos, dando uma certa preferência, um certo exagero de atenção para os familiares do que para estranhos. Nem lembro por que ele fez essa comparação, mas isso me parece um pouco óbvio. Mas está aí porque ele citou no livro. E aí ele vem já para essa questão da empresa, da organização. O gestor deve ter uma visão moral sobre o mundo. A gente vai, em um momento ou outro da nossa vida, assumir uma função gerencial. Você vai ser encarregado por 5 pessoas, 10, 50, 300, 1000. Então, o livro joga essa carga de responsabilidade para cima da gente. Né? Em algum momento da sua vida, você vai, em função das decisões que você vai ter que tomar, você imagina, você tem 5 funcionários e precisa demitir 3. Qual é o raciocínio que você vai usar para demitir? Né? Então, essa pessoa que assume responsabilidade perante uma equipe precisa ter uma visão moral sobre o mundo, quer dizer, é o que o livro sustenta. Né? Afinal de contas, é um livro de ética,
e ética, como a gente viu, é o estudo da moral. Então, é como se o livro estivesse passando a mão na nossa cabeça, assim, olha, estabelece aí um padrão moral seu, valores, etc., e porque você vai precisar tomar decisão. Ok. Valores morais. Ligação com comportamento. O livro sugere que você age de acordo com os seus valores, né? E os valores estavam lá no capítulo anterior. Na vida, temos um nível de desenvolvimento moral. Isso é bacana, essa frase aí é bacana. Existem mutações, variações de maturidade ou desenvolvimento, como ele usou, de senso moral, né, de percepção moral em nós, na gente, ao longo da vida. Então, mais velho, maior esse desenvolvimento, essa capacidade em princípio. Okay? Então, supõe-se, é esperado da gente que ao assumir um cargo gerencial, estar lá na frente, etc., lá mais velhos, a gente tenha um determinado nível de maturidade, né, de modo que você possa decidir coisas. Assisti a um filme e me emocionei muito. O nome do filme Meu Nome é Sam, eu acho, de um pai que ele não tinha desenvolvimento cerebral, né, não lembro qual era a doença, e ele tinha uma filha chamada Lucy, e teve que brigar na justiça, porque o Estado queria tirar a criação da filha, porque ele não tinha... então, Isaías, não sei se você gostou, mas eu curti muito assistir a esse filme. E ele efetivamente não tinha capacidade, né? Porque a filha, imagina... Pois é, eu amei esse filme. E eu, como eu disse para vocês, eu choro muito, né? Então não tem como assistir a esse filme e não chorar. E aí ele precisava, imagina, a filha acho que tinha uns 6 ou 7 anos, ou 5. A filha ia precisar, ia passar por puberdade, ou por namoro, ou por trabalho, contato com droga, etc. Como é que, né, ele ia decidir por isso? E acabou que os amigos parece que ajudaram eles, né? E aí ele acabou ficando com a filha. Então, essa questão da maturidade moral, ela é muito importante, realmente. Eu estou no segundo casamento. No meu primeiro casamento, eu estudei muito essa questão, porque eu passei por uma separação, uma coisa horrível para mim. Foi horrível, é horrível. E pouco antes de ter esse problema na minha vida, eu estudei muito. Eu passei a estudar, tipo, um ano ou um ano e meio antes de acontecer a separação, eu comecei a estudar muito o relacionamento, porque eu achava que tanto eu como minha ex-esposa éramos pessoas tão bacanas, como é que chegar a um ponto de brigar para separar? E aí eu passei a me interessar por relacionamento. Aí eu vi, caraca, como é complicado. Tem um livro que eu li na época, é um livro da Austrália, estava traduzido para o português. Ele começa o livro assim: homens e mulheres são tão diferentes que é quase impossível supor que eles possam morar juntos na mesma casa, né? Então, você imagina o quanto que a gente tem que aprender sobre relacionamento para poder manter uma família, né? É bem complexo mesmo, bem complexo. E aí, em função desses problemas que eu estava passando e das leituras que eu estava fazendo, para entender os porquês desses problemas que praticamente todos os relacionamentos têm, e aí eu comecei a ficar muito louco. Eu falei, caraca, como é complicado viver, né, assim, a dois. Então, o relacionamento, né, amoroso, entre parceiros, parceiras, etc., da forma que se entender melhor, ele é uma comparação, né? Porque tem uma frase que eu aprendi, não sei se vocês vão concordar comigo. Outro dia eu estava conversando com adolescentes e falei isso, é interessante. Como não deve ter feito efeito na cabeça delas. Eram mais amigas da minha filha. Eu tenho uma filha de 18 anos, e ela estava com algumas amigas, já estava dando carona e comentei. Elas se amarraram, mas com certeza não entenderam. Vê bem, não é quem você conhece na vida, né? Isso em caso de relacionamento amoroso. Não é quem você conhece. Tá? Normalmente é quando você conhece. E, assim, para você ter um relacionamento, realmente você precisa se preparar.
porque é muita porradaria, não importa, a pessoa pode ser bonita, atraente sexualmente, com grana ou sem grana, porra, cara, vai dar merda. É muito complicado viver junto. Então, você imagina, você está numa família onde tem você e a pessoa com quem você convive, né? Então, você imagina onde você lidera pessoas, como é o caso aí do livro que está sugerindo. A quantidade de variáveis é muito grande, então você realmente precisa, eu até cheguei a comentar isso na última vez, a gente precisa ter errado, né? O erro faz com que a gente amadureça. Tem uma música em inglês, Take a Walk in the Wild Side. Né? Take a walk in the wild side. Ele fala assim, né? Passeie pelo lado selvagem, né? Vá se contaminar. Eu estava com meu filho agora aí, na pracinha, falei que eu dei uma volta, e ele suja muito a mão no chão, bota na boca. Então, é uma maneira de você entrar em contato com alguns anticorpos. Minha esposa briga muito comigo. Mas, cara, quanto mais você tiver exposição a problemas, né, de maneira controlada, isso vai te fortalecer. Lidar com frustração é outra coisa que a gente precisa aprender, né? Ouvir não dos outros. Opa, fala aí. Eu concordo com o senhor que a gente só amadurece a questão depois que a gente passa por alguma vivência, a gente passa por algum tipo de situação. Isso a gente, em qualquer momento da nossa vida, seja na relação amorosa, seja a questão do amadurecimento com os amigos, da questão da responsabilidade, situações que você precisa ser responsável, aí você ganha responsabilidade. Concordo com o senhor que o senhor está falando aí. Beleza. O pior, André, é que pior, né? Sei lá. Isso para mim é tão forte, porque quando eu era mais jovem, na faixa dos 20, isso não era percebido por mim. Quer dizer, eu julgo até que a minha maturidade, não necessariamente uma maturidade moral sobre a qual eu estou falando, mas maturidade mesmo de vida, né, de ser um adulto com responsabilidade, etc., eu demorei um pouco, porque eu demorei um pouquinho para ter problemas sérios na minha vida, né? E por isso é que eu acho tão ruim. Não tem nada contra assim, como a coisa é feita agora. Eu acho uma idade para entrar na universidade, por volta dos 18, 19 anos, muito cedo, sabe? Eu tenho, como vocês sabem, eu tenho uma filha de 18, um filho recém-nascido. Se eu pudesse aconselhá-los, só entrar na universidade aos 30 anos. Eu acho que o jovem precisa, sabe, assim, aprender 2 idiomas, trabalhar para comer. Se você não trabalhar, você não vai comer, vai sentir fome, vai sentir frio, sabe? Aí, professor, eu discordo um pouco do senhor. Eu acho que Opa! 18 anos, aí eu acho que já é uma boa idade, porque o jovem ele vai aprender, vai ter bastante responsabilidade com a faculdade. Ele vai sair do colégio onde o professor passa o trabalho, agora ele vai ter que correr atrás dos seus estudos, tá entendendo? Isso é muito bom, porque senão, imagine se os jovens fossem entrar na faculdade com 24 anos. Eles só iam amadurecer com 30? Então, Andrew, assim, eu não posso dizer assim que eu concordo, porque eu acabei de falar o contrário, né? Porque estando do lado de cá, lidando com pessoas mais jovens e bem mais jovens do que eu percebo. E aí, poxa, por favor, não estou falando de vocês, não estou falando da turma, não estou falando de ninguém. Assim, eu só percebo no geralzão pouca adesão, sabe? Assim, para um professor, eu sinto isso, os outros professores sentem. A gente sente um pouco de falta de resposta, né? E aí, inclusive, daí que vem a palavra responsabilidade. Eu ia falar falta de responsabilidade, mas isso podia ter soado mal. Mas não ter responsabilidade é como se a pessoa não, ou o grupo, né, não desse resposta, não desse feedback, digamos assim. E a gente sente muito isso. E eu já estou me aposentando na universidade, né? Você imagina, assim, a quantidade de experiências que eu já tive. E eu sempre senti muito isso. Assim, baixo o retorno, sabe? Eu lembro que eu fiz um curso, eu sou apaixonado por aviação, acho que eu já falei aqui, eu amo muito os aviões, eu queria realmente ter sido piloto de avião, é uma grande frustração na minha vida. E eu cheguei a fazer uma faculdade sobre aviação, chama Ciências Aeronáuticas. Eu tinha por volta de 30 anos.
E os alunos tinham, né, como eu falei, aí na faixa dos 20. E era impressionante como alguns professores vinham falar comigo, caramba, você é bem diferente dos outros, porque, assim, embora a aviação era muito bacana para mim e para eles, a resposta que eu dava, daí o nome responsabilidade, né? Normalmente a gente não usa bem o sentido dessa palavra, mas o meu grau de resposta para a aula, para as tarefas, para perguntas que eu fazia, era bem diferente, já em função desses 10 anos a mais. Por isso que eu acho, assim, e vocês já devem ter consciência disso, vocês vão passar dos 100 anos de idade, né? Então, o fato de entrar 10 anos depois na universidade, eu acho, faria isso bem. Agora, há pessoas que aproveitam desde os 18, 19 e mostram responsabilidade, sim. Eu, se não me engano, óbvio que eu não vou me enganar, eu ouvia falar sobre mim quando eu era muito jovem, 15, 18, 23, que eu me comportava muito como uma pessoa mais velha, né? Eu era muito calmo, muito quietinho, na minha, muito observador. E, quer dizer, isso pode ser um pouco de demonstração de um pouco mais de maturidade, né? Não sei, eu tinha acabado de falar agora que eu não tinha, né? Mas em algumas coisas, né? Na maneira como eu me comportava, ou tinha algumas respostas para determinadas coisas. Então, beleza. E aí você tem, por exemplo, você termina a faculdade com 21, 22, 23, aí, imaginando isso, né? Você, um professor, por exemplo, entraria num mestrado nessa idade, mais uns 3 anos, e aí já entra num doutorado, você ser um doutor antes dos 30 anos, eu acho isso muito complexo, sabe? Nessa carreira de professor. É coisa minha, eu penso assim, digamos. Dessa forma, eu concordo também. A questão de ser um doutor antes dos 30 anos, se ele vai estar vivendo com o estudo e vai estar deixando de viver sua vida pessoal. Concordo com o senhor. Então, outra questão que você acabou de falar, né? A gente abre mão de muita coisa por, por essa responsabilidade de fazer um curso superior, sabe? Ah, eu não sei em que turma foi que eu leciono para ética e para finanças pessoais. Era uma menina, se não me engano, eu coloco saudações acadêmicas porque eu acho muito bonito a palavra academia, né? Mas isso antigamente, quando no Brasil era raro ter curso superior, bem mais cedo do que da minha época, era tão difícil chegar numa faculdade que quem estava lá se saudava, assim, saudações universitárias, né? Era muito difícil você ser universitário, muito difícil. Era caro, você tinha que abrir mão de muitas coisas, etc. Então, embora eu ache também que mesmo que você tenha uma universidade, você curse uma universidade e passe direto em tudo sem dificuldade, não vou entrar em detalhes em relação a isso, eu também acho importante, porque você ter 4 anos numa sequência de depender do professor, de ser avaliado, de fazer esse networking, né? Por exemplo, como eu disse, eu tenho convivência com amigos que eu fiz, olha só, eu tinha 18 anos quando eu servi o Exército. Olha quanto tempo, 30 e tantos anos, a gente ainda se fala hoje no grupo de Zap. Isso é do caralho, cara, isso é muito maneiro, vocês têm que manter isso quando vocês tiverem 50 anos, quase se aposentando lá na frente, porra, para vocês trocarem experiência de como foi essa jornada, isso é muito maneiro, né? Muito maneiro. Mas é isso, é o que eu acho. Se minha filha me perguntasse, eu falaria. Eu acho que a mãe dela não pensa assim, né? Mas eu acho que. E ela fala inglês, por exemplo, pô, olha a experiência de morar em um outro país, né? Caramba, sem responsabilidade, só realmente de se manter, né? De ganhar dinheiro para comer, sei lá. É uma coisa minha, sei lá. Vamos lá. Eu até já me perdi, onde é que eu vou voltar aqui? Nível do desenvolvimento moral. Pois é. Ah, esse desenvolvimento moral, em princípio, para a maioria dos teóricos, ele está associado à idade. Tá? Está associado à idade, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. E aí você vê pessoas que, embora com idade, à luz, aos olhos desses teóricos, não têm o desenvolvimento moral
que precisa. E aí a gente poderia ficar aqui dando alguns exemplos do que está acontecendo hoje em dia e tal, e a gente poderia apontar, né, dependendo mais ou menos de para onde a gente olha em relação à política, ou sei lá, do que está acontecendo, a gente poderia falar uma coisa ou outra, né? E ainda tem essa também, o ponto de vista, né? O que talvez tenha uma carga moral boa para você, talvez não tenha para mim e vice-versa. Olha que complicação que é ética. Então, o diretor pode orientar as práticas organizacionais através de definições, através de influência. O que eu entendi disso daí, dessas definições, né, você tá muito ligado a regras, a código de ética, né, a cultura da empresa. Aqui é assim, se não quiser, vai embora. Né? Que nem o cara falou lá no Tropa de Elite, não sei se vocês viram, pede para sair, porque aqui é assim. E na vida militar é muito assim. Né? Não gostou, pede para sair. E através de influência, quer dizer, ele está ligado nessa influência que a gente deveria ter. Né? A gente tem que ter uma base moral para poder passar isso daí para os subordinados. Né? Organizações sobre seu desempenho social, reflexo de maturidade moral e questão de gestão de ética. Então, essa maturidade moral sobre a qual ele falou, isso vai desembocar, isso vai resultar, etc., nesse tal desempenho social. Basicamente, a vida social dentro daquela organização ela pode vir a ter um desempenho melhor se você tiver ações com essa maturidade moral. Okay? E ele chama isso de gestão ética. Né? Então, esse livro ele é muito propagador da ética como algo que tem valor monetário, digamos assim, que você pode, por exemplo, a ideia do livro é que você ache isso aí bacana e monte um curso de ética para vender isso para as empresas, né? E, sinceramente, eu acho que isso é muito maneiro. Nem passa pela minha cabeça de alguém me contratar, por exemplo, para fazer uma palestra de ética, mas já houve uma vez um ex-aluno entrou em contato comigo, professor, eu fiz ética com você dá palestra em empresa, quanto é que você cobra, não sei o que, o cara já falou sobre isso, mas só falou uma vez e não tocou mais no assunto. Isso me espantou muito. Isso já aconteceu com finanças pessoais, e eu estou bem tranquilo com finanças pessoais, mas com ética, né? Mas aí eu falei, caramba, isso talvez seja uma coisa bacana, né? Porque tem muita teoria, tem muitos exemplos, e por que não fazer isso daí, né? Isso pode ser uma área de interesse seu. Você pode ser um cara que estuda isso e, de repente, uma vez ou outra, fazer uma apresentação sobre isso. Porque exemplos não vão faltar, né? Ali dentro daquela empresa, o contexto social, político do seu município, do seu estado, do seu país, do mundo inteiro, de uma forma geral, que você possa enquadrar o que a teoria fala no que você vê no dia a dia. E como você muito bem já deve ter está se preparando para fazer sua monografia, etc., se você tiver uma abordagem mais científica, né, estudar os artigos científicos, consultar pesquisas, etc., a sua voz fica muito mais, seu discurso fica muito mais embasado. Isso é bacana, as pessoas gostam disso. Esse livro aí, ele tem muita, vocês veem que ele toda hora ele coloca referência. Né? Então, isso é bacana. Ter um discurso com amparo na teoria torna você um palestrante diferente. Eu, quando falo de finanças pessoais, normalmente eu gosto de dizer que eu sou acadêmico, e gosto muito. Ah, você não trabalha numa empresa? Não é diretor de alguma coisa? Não. Graças a Deus, eu consigo viver só sendo professor, porque eu acho isso muito maneiro. É muito maneiro. É óbvio que eu vou ter deficiências. Eu não vou ter o pé no mercado. A última vez que eu tive um trabalho que não era de professor foi como militar, há, sei lá, 20, 25, 28 anos atrás. Né? E passei pouquíssimos meses em empresas como estagiário e, se não me engano, 1 ou 2 meses como contador de uma empresa. Foi quando eu passei para o mestrado e decidi sair da empresa. Então, eu sou acadêmico mesmo, e gosto muito. Acho isso muito maneiro. Minha missão é me dedicar à universidade. Eu acho isso muito fantástico. Graças a Deus. Bom, ideia de que é um homem totalmente virtuoso e feliz. Acho que eu já comentei também. Tem uma das abordagens em ética, né? Que existe um homem virtuoso, XYZ, que ele é o 100% de como a gente deve ser. Como a gente deve ter, né?
como a gente deve se comportar. E, normalmente, o nosso comportamento pode ser medido em relação a esse homem puro. Homem, que eu digo raça humana, né? Homem ou mulher pura. Então, conforme eu vou desviando para cá ou para lá, eu vou vendo o que eu preciso resolver na minha vida em relação a questões morais, né? E aí o homem virtuoso, esse homem, ele é feliz porque ele é um cara bacana, ele é um cara bom. Então, há um nível de excelência organizacional. Essa excelência organizacional, ela vai acabar acontecendo se isso tudo for cumprido. Essa gestão ética. Isso que a gente pode vender para as empresas, né? Por palestras, seminários, etc. Expectativa de um homem universal e integral, esse tal do homem feliz aí, né? Composição de uma sociedade cidadã, que é o assunto principal aí do nosso capítulo, né? Cidadania. Para mim, muito importante. Alguns valores fundamentais para um regime democrático. Então, eu simplesmente citei, mas lembrando, não precisa decorar a sequência, o que é, mas está lá no livro, eu achei legal falar. Então, valores fundamentais: igualdade, transparência, responsabilidade, legalidade, justiça e integralidade. Então, lembrando aí sobre essa palavra responsabilidade, né? Por exemplo, fulano é mais responsável do que o outro. Isso, para mim, eu gosto muito de estudar as palavras. Às vezes já fiz letras um ano. Eu gosto muito das palavras, né? A questão da responsabilidade, ou você tem ou você não tem. Não tem, na minha percepção, não tem assim, alguém que seja mais responsável, né? Para mim, essa palavra é como se fosse, ou você tem responsabilidade, ou você não tem. Não tem como você atravessar um sinal vermelho e ter uma responsabilidade menor do que deveria ter, entendeu? Ou você tem ou não tem. Se você está dirigindo o carro, você vai ser responsável, né? Quem é o responsável? Não quem é mais responsável, A ou B. Não. A e B ou tem responsabilidade ou não tem. Besteiras aqui, mas é o que eu penso quando eu vejo essa palavra. E normalmente a gente não liga muito para isso com essa palavra, né? A gente compara duas pessoas, uma tem responsabilidade maior do que outra. Não gosto. Conflitos. Não lembro se eu já falei sobre isso, mas o item conflito é uma coisa assim muito, muito importante em ética, tá? Eu, mais jovem, eu não entendia que conflito é uma coisa sem a qual a gente não vive, ok? Para mim, haveria uma maneira de você conviver numa família, conviver no trabalho, na sua vida, sem conflito, tá? Então, isso aí foi uma das coisas, um dos meus processos de amadurecimento, entender que conflito é uma coisa normal e não há como escapar disso. Então, a gente precisa se preparar. E outra coisa que foi difícil de entender também, lidar com o não, né, com o fracasso. Eu já procurei isso e não consegui achar. Eu vi uma reportagem uma vez, a teoria do palhaço. Olha que coisa estranha. E aí eu lembro que eu estava assistindo, tinha um cara lá falando, apareceu o nome dele, eu esqueci de pegar e nunca mais achei essa reportagem. Para você ser um palhaço por esse cara, você precisa estudar comportamento. Porque quando o palhaço está lá atuando no circo e ele faz algo e nos provoca o riso, o que na verdade ele está fazendo é demonstrando para a gente que ele, naquele momento, está ou não está lidando com um tipo de fracasso que ele teve ali. Cair, bater com a cabeça. Então a gente vai rir. E aí, esse cara, que era um palhaço profissional, ele estava explicando isso. O palhaço, tecnicamente, ele precisa saber coletar exemplos na vida sobre lidar com isso e mostrar no palco. Por isso a gente acha engraçado, né? Porque ele vai tecnicamente nessas questões para nos fazer rir. Então, lidar com isso é uma bosta, sabe? E aí você, cara, isso faz parte do amadurecimento. E para mim foi difícil entender, né?
E eu tive vários exemplos na minha vida onde eu não soube lidar muito bem com isso. Aí vem muito sofrimento, né? Fica, fulano não me aceita, a menina tal não gosta de mim, eu não consigo entrar pro emprego tal, eu não consigo fazer não sei o que na minha vida. Porra, foda-se, corre atrás de outra coisa, né? Esse foda-se, corre atrás de outra coisa, é que é um lance que é bacana a gente saber lidar com isso. Sem levar muito para a superficialidade, né? Porque senão você fica dando foda-se para tudo, e aí o que você é na verdade? Mas a gente precisa ter um discernimento de modo que a gente possa lidar com essas questões na vida e seguir em frente. Então, conflitos haverá sempre. E ou você vai fazer parte de um conflito, né? Você vai ter uma indisposição com alguém, com algum colega, ou você vai precisar decidir, né? Vem fulano A, fulano B, e você vai ter que ver quem está falando a verdade ali ou quem está com a razão. Então, conflitos éticos são de difícil solução. Estudar ética é entender conflito, né? Sempre, o tempo inteiro, conflito, o tempo inteiro, né? Por que eles ocorrem e como você, como gestor, pode fazer com que diminua a incidência disso, né? Código de ética, seminários sobre isso, etc. Subjetividade, há palavra para conflito, né? Há palavra. Eu lembro que eu já estava, assim, lá pela quinta, sexta vez que eu estava lecionando ética, eu já estava entrando aí viajando na maionese, e os alunos davam muitos exemplos na aula presencial, mas muito exemplo, né? O fulano parou na minha calçada, desligou o carro e foi para não sei para onde, e minha mãe passou mal na madrugada, eu precisei sair, como é que eu ia sair ali? Aí a menina, quando contou essa história, ela ficou muito emocionada, mas ficou assim, porque ela lembrou da emoção que ela sentiu lá na época. E aí um ou outro ia contando uma questão e como é que lidou com isso. Então, o cara estava certo ou estava errado, né? E aí ligou para chamar para a polícia, para chamar o reboque, para tirar, não sei o que, estava certo, estava errado, atirou para matar, atirou não sei o que, matou para comer, roubou para comer, sei lá. Isso envolve muita questão interessante para a ética. Então, em função de conflitos serem importantes para esse tipo de coisa, que envolverem subjetividade, é interessante que haja controle pelo Estado, né? E aí, sistema judiciário, juiz, advogado, tribunal, e, para mim, uma área muito cinzenta, muito complexa. Eu, realmente, assim, eu tenho muita aversão, uma aversão muito forte à justiça, como ela é praticada, entendeu? Muito forte. Eu acho tudo muito podre. Muito, muito, muito. E aí tá legal. E aí, qual seria a alternativa? Eu não sei, né? Eu não sei. Mas realmente eu não gosto disso. E às vezes eu assisto a alguns filmes, documentários que têm a ver com justiça, até para reforçar esses meus pensamentos, né? E saber lidar com isso quando for o caso. O que eu achei bacana é, assim, não sei se vocês têm consciência disso ou se vocês concordam comigo, mas quando você tem um julgamento lá, juiz, advogado, defesa de o promotor, né, o cara lá, o que acontece ali normalmente é um teatro, né? Tudo já foi decidido antes, tudo é decidido ali nas conversas fora daquele momento. Então, isso para mim é uma... Opa! Concordo com o senhor. Eu pude aprender um pouco no estágio, o último estágio que eu fiz, sobre como acontecem as coisas por trás dos bastidores, da forma executiva. É tudo uma questão de articulação. É quem se articula melhor. Sim. Isso, está dentro da justiça. A justiça é totalmente falha. Isso. Aí que tá, Andrew. Será que isso realmente é uma falha? Pode ser uma falha a nossos olhos, meu e seu, por exemplo, né? E eu me sinto bem de falar, eu sempre deixo muito claro, é o meu ponto de vista, mas será que isso é exatamente a justiça? Você quer ver uma coisa? Outro dia eu pensei assim, como é que era na época pré-histórica, né? A gente era engolido por dinossauros, né? Então o dinossauro vinha e comia a gente. Eu não sei nem se tinha humanos na época do dinossauro, acho que não.
mas era assim que as coisas eram resolvidas. E hoje em dia a gente é engolido de outra maneira, né? A gente é atropelado por um carro, a gente tem toda essa política ruim que está por aí, de um lado ou de outro, né? Sei lá, ou no nosso condomínio, na nossa empresa, ou, sei lá, né? E aí é bacana a gente fazer parte disso, né? Você quer ver uma coisa onde é que tem muito teatro? Dentro de casa, né? Relação entre os parceiros, né? Muita política, muita política, né? Assim, você precisa realmente agradar o parceiro ou parceira com um esforço. Você tem que sair da sua essência, né? Para você demonstrar aquilo para ele ou para ela. E aí você fala, poxa, mas aí você não tem um amor verdadeiro. Não sei. É isso que eu ia falar também, professor. Pois é. A gente agrada o outro porque a gente quer ver o outro feliz. É a questão da dentro de casa. Aí eu acredito que isso não seja um teatro. Porque a gente só conhece realmente uma pessoa quando a gente se casa com ela. Não adianta, a gente não conhece o namoro, a gente não conhece o noivado, a gente só vai conhecer no dia a dia. Ah, pode falar. Pode falar. Eu vou fazer uma proposta para você, tá? Assim, muito bacana. Tenta guardar isso de alguma maneira, que a gente está conversando agora, eu e você aqui, quem quiser também pode fazer a mesma experiência. Reflete sobre isso daqui a 30 anos ou 40, sabe? Eu apostaria com você que você vai mudar de ideia. E isso é muito maneiro, porque, assim, eu pensava assim também, mas até aí tudo bem, né? Por que isso aconteceu comigo e não aconteceria com você? Mas é porque existem variáveis que a gente não conhece, entendeu? Como você próprio falou, a gente vai ver no dia a dia. E o dia a dia, existe um certo relaxamento nosso, natural, que vai caminhando com a gente, né? Você vê, como eu disse, eu estou me aposentando na universidade. Eu não estou tão, assim... Com o mesmo gás que quando você entrou. Mas eu queria tentar falar uma palavra que me prejudicasse, entendeu? Mas pode ser essa, o gás, né? Assim, eu tinha muito mais preocupação de demonstrar desempenho, né? Tem a ver com esse gás aí que você falou, antes do que agora. E isso é natural, isso não é que eu esteja uma má pessoa, entendeu? Eu até acho que eu interajo melhor com os alunos agora do que antes. Quer dizer, realmente eu não sei. Mas isso acontece com as pessoas, entendeu? E quer ver uma coisa, Andrew? Olha que bacana isso. O Felizes para Sempre, né, que a gente costuma ouvir com relação aos relacionamentos, essa frase foi cunhada num tempo em que os relacionamentos duravam 10 anos, 15, porque as pessoas morriam com 30 e poucos, 40 anos. Sim, sim. Então, o para sempre era um período... Quer dizer, a pessoa morrer com 40 anos, você ainda está jovem, entendeu? Você ainda não passou pelos problemas. Você imagina como eu estou rabugento aqui dentro da minha casa. Você imagina, com 57 quase, como eu estou rabugento? Como eu olhava para os meus pais quando eu tinha a idade de vocês e via, pô, caceta, e aí fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas não adianta, cara, o nosso corpo vai piorando, né? As dores vão chegando, você não tem... Pois é, e aí você vai, literalmente, sabe assim, não me entenda mal, você vai dizendo foda-se para tudo. E aí você vai relaxando, entendeu? O mundo vai acabar, foda-se, sabe? Vai faltar comida, foda-se, sabe? E aí, esse foda-se, isso acaba interagindo, entendeu? Eu tô deixando a outra pessoa infeliz, foda-se, mas aí é um foda-se mais aveludado, né? Mais tranquilo, porque eu não confio muito, até já vi um filme sobre isso, em um relacionamento onde você não tenha problemas, não tenha os tais dos conflitos. Isso aí eu concordo com o senhor, não existe relacionamento. Não tem. Aí você vê aquele casal, né? Poxa, queria tanto ter aquela vida. Cara, mas se tu abrir e entrar ali, tu fala, caralho, ele é igual a mim, ela é igual a mim, caceta. Concordo com o senhor. Cara, é foda, é foda. Então,
Tem um livro chamado, eu sugiro isso para vocês, Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Por que os homens... Eu vou até escrever, se alguém tiver curiosidade, para não deixar de perder, não perca essa oportunidade. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? A gente até acha que esse livro é sobre putaria, e não é. Esse livro fala sobre um monte de ciências, biologia, sociologia, antropologia, e só vai falar de sexo lá no final. Cara, a maioria dos casais briga por problemas que não tem solução. É por isso que eu falei para vocês, na época da minha separação, eu comecei a estudar, falei, cara, esse negócio de homem com mulher junto, não estou querendo banalizar o homossexualismo nem nada. Relacionamento, tá? É muito difícil. E, como você falou, a gente vai conhecendo o relacionamento aos poucos, né? A pessoa aos poucos. E tem coisas que a gente não sabia. O Clóvis de Barros Filho, eu sugiro vocês ouvirem ele. Ele fala sobre ética muito bem, eu acho. Ele falou que ele estava numa palestra dele, que ele é muito contratado pelas empresas para falar sobre ética, e ele acaba falando de relacionamento. Ele falou que teve uma menina que abordou ele depois que ele falou e perguntou, professor, eu estou num dilema. Eu amo muito meu marido, amo muito meu marido, amo muito meu marido, mas teve um dia que eu fui à praia, eu vi um surfista descer do ônibus, ele estava sem camisa. Porra, professor, eu fiquei parada naquele surfista e eu amo muito meu marido, como é que eu resolvo isso, não sei o quê. Aí ele usa esses exemplos porque exemplos que lembram questões sexuais, as pessoas começam a prestar atenção, né? E ele usa muito esses exemplos, eu não sei nem se foi verdade, mas ele explicou uma coisa. Ele falou, calma, minha filha, olha só, quando você casou com ele, você disse que amava, você realmente amava ele. E você ainda ama ele hoje, mas o mundo já deu, sei lá quantas voltas, 10, 15 anos depois, há muitas variáveis que você desconhecia. Então, olha a maturidade aí, né? A gente com uma determinada idade mais nova, cara, não tem como uma pessoa de 20 anos, ela tem um limite de conhecimento. Com 30, esse limite aumenta. Então, esse delta entre os 20 e os 30 anos, com 20, como é que tu vai perceber, cara? Então, sabe, é improvável. Por isso que eu pedi para você, se você puder fazer esse teste, vai ser uma experiência única na vida. Daqui a 30 anos, pensar sobre isso. Professor, só falou dessa questão, dessa situação dessa menina. Mas aí, professor, ela estava em conflito com ela mesma, porque ela sabia o que era o certo. O certo era ficar com o esposo dela, com o marido dela. Não, mas ela não ficou com o cara, não. Ela só falou do que ela sentiu. Não, sim. Ela só falou do que ela sentiu. Mas na cabeça dela, ela falou, eu senti isso, mas eu sei que isso não é certo. Então, ela tem a ética. Então, mas lembra da aula passada, aquela coisa que a gente sente no estômago? É o que ela sentiu. Mas, na verdade, ela não sabia assim, como lidar com isso. Né? Foi o exemplo dele. Ele falou, professor, mas e aí, eu estou deixando de amar o meu marido por causa disso? Ele falou, não, negativo, você ama teu marido, não sei o quê, mas entenda que você teve acesso a variáveis que você não conhecia, entendeu? Então, eu achei até interessante esse exemplo, que ela teria levado para alguém para explicar para ela que supostamente teria mais vivência do que ela, né? Porque o professor, ele é até mais velho do que eu ainda, né? É muito interessante você conversar com pessoas. Aliás, eu tenho um livro sobre isso. Uma assistente social, ela entrevistou pessoas de 70 anos, né? Fez um livro, tipo, conta para mim o que você achou maravilhoso na sua vida. Porra, é um livro do cacete, maneiro pra caramba. Então é legal ouvir pessoas mais velhas nesse sentido, né? O que será que essa pessoa pode ter para mim? O que de repente eu posso tentar adiantar nessa escala de amadurecimento, né? E esse foi um exemplo interessante, quer dizer, a gente não é imune, lembra? Eu falei, a gente tem o nosso preço, a gente não é imune. Eu sou blindado. Né? Sim, sim. Pois é. Então, aí a gente sentir um determinado desvio e raciocinar, ok. E vamos supor assim, vamos pegar esse exemplo e dizer que ele foi um exemplo, transformar ele, pintar ele assim, num exemplo eticamente recomendável. Quer dizer, ela sentiu uma questão, foi procurar saber e esfriou a cabeça. Entendeu? Isso seria um desfecho bacaninha para isso daí. E eu nem sei se isso aí realmente aconteceu. Mas o que ele quis dizer é que as coisas mudam, entende? As coisas mudam.
tá? Eu acho que eu comentei com vocês que eu tenho ficado triste aí ultimamente. Eu tenho assistido a vídeos de pessoas que têm a minha idade, falando, caraca, como o mundo está terrível, não sei o quê, e de repente isso é só um papo que eu lembro que as pessoas mais velhas falavam na época que eu era mais jovem, né? E que agora vocês não percebem isso, mas quando vocês tiverem mais de idade, vocês vão estar falando o que lá 30, 40 anos lá na frente vai ser, caraca, o mundo está de cabeça para baixo, né? Então, a gente entender essas variações é muito importante, sabe? E aí, o nosso coração realmente tem menos problemas se a gente lembra aquele negócio, relaxa que dói menos, ou aceita que dói menos? É maneiro, cara, porque não tem como como eu disse para vocês, eu estou muito rabugento, é normal, eu estou velho, eu estou rabugento. Agora, se eu já sei disso, né, eu falo, pô, eu vou aliviar a carga da minha família, né, eu vou deixar para ficar rabugento só quando eu estiver sozinho. Então, ter consciência dessas coisas, dessa complicação toda que a vida traz para a gente, já é um passo, né? Já é talvez seja um certo amadurecimento, né? Às vezes, vou fazer compra aqui, vou na farmácia, gosto muito de andar com meu filho no colo, acho isso uma barata. Aí eu estou andando assim, eu falo, caramba, o que vai acontecer agora aqui e que eu, como professor de ética, não posso errar, porque já pensou dar aula de ética e faço uma merda aqui, como é que vai ser? Como é que é a minha cara lá? Mas provavelmente, se eu fizer algo de que eu me arrependa, eu vou trazer isso aqui com maior felicidade. Ó, galera, pisei na bola, aconteceu isso, como já fiz. Eu discuti uma vez com um senhor mais velho do que eu dentro do supermercado. E eu lembro que eu falei sobre esse exemplo. Ele falou alto comigo, eu não admiti isso, comecei a falar alto com ele. E ele, no meio da conversa, não sei se isso acontece com você, mas você tá falando com alguém te empurra assim, puta merda, não. Eu sou um bunda mole, cara, mas se fizer isso comigo, eu vou virar um leão ali. Maluco, eu queria dar porrada no velho, cara. Aí o segurança teve que vir falar comigo, aí, o que eu acho legal, né? Ali na hora, com o sangue crente, eu percebi, sabe aquele negocinho? Você está fazendo merda. Aí eu controlei, fiquei na minha, parei de falar, e fiquei na minha. E depois eu me arrependi. Eu falei, não podia ter feito porque ele é mais velho do que eu. Eu tenho essa sensação. Né? Uma pessoa, quando é mais velha, eu preciso respeitar. Né? Se bem que não tem 2 anos isso. Vocês devem pegar metrô de manhã. Agora, na pandemia, não deve estar muito assim, mas quando ele vai para a estação final, aquela cavalaria, quando porra, aí vem um senhor mais velho do que eu, fica na. Porra, ele já tem assento preferencial, ele não precisa fazer parte desse negócio. Porra, me empurraram, eu empurrei ele, caceta. A gente sentou próximo, ele começou a abrir o verbo para cima de mim no meio do metrô. Aí, pô, eu comecei a discutir com o velho. Teve uma hora que eu comecei a gritar com o velho. Ele abriu os olhos assim para mim. Porque eu considero o seguinte: eu estou acima de 50 anos, se o cara tem 60, 70, eu sou. São todos iguais. Eu só não parei, realmente eu acho que eu não parei essa idade que tem. Então ele deve ter pensado que eu tinha bem menos e que eu ia botar meu galho dentro. Aí ele começou a falar alto comigo, eu falei, porra, tu tá falando disso ainda, rapaz? Maluco, ele ficou olhando assim para mim. E aí eu, puto da vida, baixei e comecei a ler a coisa que eu estava lendo, e depois eu me arrependo, porque a gente não pode fazer isso. Eu fico chateado quando uma pessoa muito mais velha do que eu falta respeito comigo. E eu não admito isso. Eu me arrependo depois, mas ali na hora eu sinto muito isso, né? Assim, porque eu acho que ele não deveria ter falado comigo daquela maneira no metrô e nem o outro no supermercado. E às vezes, por a gente ser mais velho, né? Por exemplo, eu em relação a vocês, por exemplo, eu poderia chegar, exigir de vocês isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Porra nenhuma. Para mim, eu nunca quis, por exemplo, não estou criticando nem nada, não, mas eu acho ruim quando, para mim, tá? Que um aluno trate o professor de senhor. Eu acho que tem que tratar por você, porque eu preciso me sentir no mesmo nível, entendeu? Assim, e eu acho que, por já ter sido militar, no militar isso é muito forte, né? Senhor, senhor, não sei o quê. Eu acho que esse senhor quebra muito, o aluno não vai falar comigo como ele deveria, entendeu? É uma coisa assim. Então, bom, fechando, eu viajo muito. Eu acho que a gente realmente ter respeito pelos mais velhos, isso é uma coisa que é muito importante, mas às vezes eu perco a razão e grito, e não deveria realmente. Bom, voltando aqui.
Esses são os valores aí fundamentais que ele apresentou. Conflito, subjetividade, controle pelo Estado, interesse público e privado. Tá. Essa dupla aí de questões público e privado também são muito... Acho que ele até vai falar do OCDE aí, um slide na frente. Essa questão do servidor público, né? Inicialmente, essas questões de ética estão muito ligadas ao servidor público, mas também estão muito ligadas ao servidor privado. E com essa onda de privatização no mundo inteiro, então, a questão da ética está muito relacionada à questão privada também. Tá? Então, conflito de interesse, por exemplo, será que eu estou atuando pública ou privadamente como a sociedade espera de mim? Eu acho que eu usei esse exemplo quando eu estava indo para o meu tratamento dentário. Falei aí que eu fiz implante, eu acho que falei para vocês também. A expectativa que eu tenho é que ele cumpra o papel dele, né? Que ele faça a cirurgia lá bacana, não sei o quê. Imagina que ele faça de qualquer jeito, né? Ele vai suturar minha veia, ele sutura de maneira errada, ele deu o ponto errado, o pininho é para ficar para cá, ele ficou para lá, faz de qualquer jeito, depois eu conserto, não sei o quê. Então a gente tem essa expectativa de que quem for interagir com a gente, que o faça de maneira correta. Então, essa questão de ética está muito para o setor privado também, e isso está no mundo inteiro. A galera está... Assim, quem é teórico em ética, né, que fica olhando essas coisas com um olhar de apaixonado para essas coisas, né, fica vendo tudo isso que está acontecendo e tirando suas conclusões, né, fazendo as suas teorias, confrontando e tal, porque realmente o mundo está um laboratório muito interessante sobre ética. Tráfico de influência. Uso de informação privilegiada. É basicamente o lobo toma conta, a raposa toma conta do galinheiro, né? Eu outro dia ouvi uma coisa interessante, galera. Qual é o melhor gestor público? Olha só que bacana. Quem é o melhor governador? Quem é o melhor presidente? Quem é o melhor prefeito? Aquele que não quer ser. Olha só que bacana. Quem é o melhor gestor público? Aquele que não quer ser. Entendeu? Porque se o cara... Olha só, se o cara quer ser... eu quero ser governador, eu quero ser presidente, eu quero ser prefeito. Porra, tá na cara que ele não tá respeitando isso aí, ó. Interesse, entendeu? Ele não tá ligando para mim. Ele tá ligando para tudo, menos para mim. Né? Para mim como povo, como sociedade, etc. Então, o melhor gestor é o que não quer ter. Porque ele não tá pensando naquilo, entendeu? Ele vai fazer aquilo de maneira técnica, ele não vai fazer de maneira... de interesse. Então, basicamente, sempre vai ter conflito de interesse. Não deveria ter, mas tem. Né? Os gestores usam, sim, a máquina pública para promoção própria. Né? E vai fazer o quê? Não pode, mas todo mundo faz. Você faria, eu faria. Tá? De uma certa maneira, isso acontece. Recebimento de vantagem em razão de função pública. Fartos exemplos aí, né? Basicamente expresso através de notícias sobre corrupção. E lembra que eu falei da OCDE? O que eu falei aqui, quando está aqui embaixo, interesse público e privado, esse privado está sendo muito destacado em alguns organismos, como a OCDE. Né? A OCDE, a ONU, OEA, eles estão incentivando a todo vapor ética nas universidades, ética no ensino médio, sabe? Começar a falar. Não importa se o professor é sem experiência ou é ruim, não. Falar, começa a falar, ler os textos, o livro, ler uma situação ou outra. Né? Então, a CDE pregou lá, há conflitos de interesse, choque entre as funções públicas e de interesse particular. Eu já ouvi falar, por exemplo, não sei se o que eu vou falar é verdade, mas a ida da capital federal para Brasília, no centro do país, que foi pelo governo Juscelino, Juscelino, quando fez isso, ele já tinha comprado várias terras lá. Então, ele enriqueceu com esse processo. Né? Ouvi falar, não tenho a menor ideia se é verdade, mas sendo, ou se a gente mudar os nomes, essa situação, né, isso é um exemplo do que acontece. Né? E, efetivamente, é muito difícil a gente separar isso. Muito difícil, muito difícil. Separar.
e não deixar essa questão dos interesses nos afetar. Comportamento corrupto é próprio das sociedades de capitalismo avançado. Vocês já devem ter notado que esse livro é um pouco contra o capitalismo, né? Estou falando que isso é bom ou ruim, não. Estou só falando que é a minha percepção. Lembra que ele falou que lucro e ética são antagônicos? Então, aliás, eu já dei aula em pós-graduação e, como meu mestrado é em custos, eu tenho uma base boa de custos. Eu sei custos muito bem. E eu dava aula de custos, de orçamento. E eu falei, galera, isso em pós-graduação, né? Você vê, a galera já tinha uma graduação, estava na pós, e era um papo mais cabeça. Para que a gente tivesse consciência, principalmente custos, né? Contabilidade gerencial, evidenciação de lucro, rentabilidade máxima, essa porra toda. Nós somos engrenagem do capitalismo, né? E eu não tenho nada contra o capitalismo, não, tá? Mas a gente tem que ter essa ideia de que tudo são números e quando não está muito legal é corte aqui, corte ali e tudo mais. Tá? Então, já que a gente está falando sobre ética e lucro, eu diria que eu tenho uma certa tendência a pensar assim também, eles são antagônicos. Se você for para um lado, você vai desprivilegiar, não sei nem se tem essa palavra, você vai dar menos atenção para o outro. Isso é o que eu acho. Tá? Seria a minha resposta se o professor perguntasse isso. Você acha que isso existe? Eu diria que sim e falaria por quê. Então, professor, eu discordo disso aí que o senhor falou, que lucro e ética são antagônicos. Tem muito bem como você ter muito lucro e ser ético, ter uma grande empresa e ser ético. O que o livro fala que a corrupção ela é própria da sociedade capitalismo avançado, eu acho também eu discordo, porque a corrupção está tanto no sistema socialista como no sistema capitalista. A corrupção está no ser humano. Claro. O Andrew, eu gosto muito de usar o exemplo da família. A corrupção está dentro da minha casa, cara. A minha filha, quando vem falar comigo, ela precisa de alguma coisa, ela mexe no cabelo. Paizinho, não sei o quê, papapá. Isso é corrupção, cara. Porra, é sério. Sabe? Assim, isso é normal, isso aí tá na gente, entendeu? Quando o namoro está começando, ambos são muito corruptos, cara. Sabe? Você nunca se expõe completamente, você sempre fala enganando seu parceiro ou sua parceira. Isso é foda, cara. Isso é muito, muito, muito sério mesmo. Mas, assim, isso aí é só uma percepção minha, tá? E de alguns autores. Mas isso você acabou de falar, eu já passei essa tarefa, não sei se eu comentei aqui, mas, assim, a totalidade dos alunos tem a sua resposta, tá? Então, isso que você está falando equivale mais ou menos ao que os alunos voltam para mim quando eu leio os trabalhos, eles têm esse posicionamento, tá? E aí eu não sei realmente se eles estão respondendo só para justificar alguma coisa, ou se eles realmente pensam assim, mas o que eles escrevem é que eles pensam isso. E aí eles fazem as pesquisas lá, para consulta que eles querem pesquisar, quando eles reportam isso nos trabalhos que eu peço, eles citam exatamente com essas palavras que você está falando, tá? Que é possível, mas que você precisa monitorar, e o livro na verdade, o livro diz como fazer isso, né? Ele pede para que a gente priorize a ética em relação à economia. Primeiro a ética, depois a economia. É o que o livro está promovendo. Tá? Mas ele, de vez em quando, dá essas espetadas aí no capitalismo. Necessidade de pesquisa em ética na gestão das organizações. Bom, isso eu também concordo. Eu gostaria muito de chegar num ponto de uma disciplina como essa, de ter uma galera que participa das aulas lá, ouvindo eu falar, comentando, fazendo isso, tal, e uma galera que possa fazer pesquisas, né? Porque tem muitas pesquisas sobre ética, que eu, sinceramente, eu não gosto muito, né? E eu acho que a gente precisava pesquisar mais. Aliás, vocês sabem que eu faço parte lá do CRC, hoje estou ocupando uma vice-presidência que tem
algum poder para mudar alguma coisa. Então, tem 2 outros vice-presidentes que são de registro, que é quando a gente passa no conselho, na prova, e vai fazer o registro lá do CRC. E o outro de fiscalização, que é que coloca os fiscais de CRC na rua para fiscalizar a atividade contábil. Então, tem 2 professores universitários, um da Rural e outro da própria UFRJ. Quem já teve aula lá no Fundão é o professor Alan, acho ele fantástico. O professor Alan quer pesquisar as penalidades éticas que ocorrem no CRC. Qual a maior incidência, que tipo de penalidade ética vai mais para contadores, mais para técnicos, mais para isso, mais para aquilo. E eu já teve uma aluna minha que quis fazer esse tipo de pesquisa. Eu lembro que o CRC foi meio não deixou muito, e eu consegui convencer o presidente, consegui falar com esses outros 2 vice-presidentes, e parece que a gente vai começar a ter esse tipo de pesquisa. Então, olha aí, assim, a gente vai pesquisar os contadores e técnicos do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? É diferente, porque a gente pega uma pesquisa de ética, e sempre é uma coisa de outro país, ou de outro estado, sabe? Então, é legal a gente conhecer os nossos números. Então, esse incentivo da pesquisa, eu acho maneiro. Já pensou se a gente pudesse estar conversando aqui sobre os números do Rio de Janeiro? Né? E aí, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas um dos erros que os contadores mais cometem é na emissão de DECORE, né? Aquele tipo de comprovação de renda que os contadores podem fazer. E muito, muito, muito desvio ético em relação a isso. Né? Então, qual a incidência de determinadas coisas que vão contra o nosso código de ética? Isso seria uma coisa interessante para a gente falar aqui, em vez só de teoria, como eu estou falando. Né? Olha só que bacana se a gente tivesse dados. Né? Eu, quando faço aquela pesquisa, que quando toda turma que entra, eu acho que ela já dá um gostinho desse tipo de coisa, né? Que como são vocês mesmos que respondem, e normalmente o resultado é esse, a gente acha que a nossa ética é melhor do que a do outro, eu consigo mostrar algo que a pessoa participou, né? Foram os alunos que responderam a pergunta. Então, porra, isso eu acho que deve ser bacana. Então, essas pesquisas em ética, porra, deve ser muito maneiro de desenvolver. Vou tentar, quem sabe. Então, desenvolvimento de programas éticos, incentivo ao comportamento ético, preocupação com áreas de elevado risco ético. Então, olha aí, risco ético, né? Alguém que é bom, que é expert em ética, né? Ele pode ser contratado por uma empresa para dar uma olhada naquela organização e falar, ó, aqui, maior risco por isso, tá. Aí vamos desenvolver um sistema, câmera, ou os funcionários ali têm que ter um treinamento especial, não sei o quê. Pô, certamente, cara, você vai reduzir os problemas. Né? Então, tratar isso, tudo que a gente está falando, de maneira técnica. E, como eu sou acadêmico, eu penso assim, você trata de maneira técnica se você privilegia pesquisa, teoria. Investigação empírica, né, dados. Eu acho isso maneiro pra caramba. E situações problemáticas, vindas aí desse risco ético. Bom, essa lâmina aí terminou, tá? Então, como eu usei essa lâmina, esse PowerPoint aí do período passado, aí lá no período passado, eu fiz a inclusão de 3 vídeos para essa aula, recomendei os alunos para ver, tá? E aí eu tinha passado uma tarefa, passava muita tarefa, que eu não estou passando nesse período, porque esse período está bem complexo. Né? Aí olha a tarefa que eu tinha feito. Primeiro, essa era obrigatória, responder qual a diferença entre cidadania formal e cidadania real. Para estudar para essa aula do período anterior, eu descobri um vídeo que ele falou sobre isso, que eu não sabia o que era cidadania formal e cidadania real. Aí eu pedi para os alunos pesquisarem, eles foram, mandaram no trabalho e tal, todo mundo descobriu o que era. Ou seja, cidadania formal está previsto nas leis, né? Tem direito, todo cidadão tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito à moradia, o salário mínimo tem que ser suficiente para pagar as contas de qualquer família, papapá. Cidadania formal, o que está nas leis, né? Nas letras. A cidadania real é como as coisas realmente acontecem, né? Ou pegar o BRT de manhã lotado, ou o trem, ou o ônibus, ou desemprego, ou esse tipo de coisa. Né? Então, esse desnível, né, da formalidade da realidade em relação à cidadania
o que será que provoca esse desnível ser maior ou menor? Né? Que tipo de países, ou de estados, ou de municípios, né? ou de tipo de sociedade esse desnível vai ser maior ou menor? E aí, O porque professor, tudo tem princípio da educação. Esse desnível é consequência da educação. eu sei, mas eu não posso falar isso, né? Porque senão falar, professor, é óbvio que você vai falar sobre isso, né? Mas eu gosto muito dessa frase: tudo é educação, mas também tudo é saúde, né? Tudo é psicologia, tudo é antropologia. Mas eu creio que sim, né? A questão do BRT, como o senhor falou, as pessoas hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e grande parte dos maiores estados, maiores centros populacionais do Brasil, as pessoas não têm cidadania. Cada um pensa Pois no é, seu próprio interesse. A pois questão é, da fila do mercado, como o senhor falou, a questão da fila do metrô, aí no é, papel, pode falar. a própria sociedade destrói, né, as estações e tudo. Aí tu vê, Sim, sim. por mais que haja investimento, vamos imaginar que tivesse dinheiro pra caceta, né? Pô, quebrou, bota outro, quebrou, bota outro. Será que vai chegar um ponto que as pessoas vão, sem graça esse negócio de quebrar? Não vai, a gente vai quebrar toda hora, quebrar, quebrar, quebrar. Então, cara, isso é um componente complexo. Como é que a gente resolve isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia, sabe, assim, porque é isso que você falou, falta a educação que gera um comportamento de modo que o bem público é uma coisa importante, então não vou maltratar, mas caramba, a gente tem muita gente, cara, o Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas, puta merda, é muita gente, muita gente. Eu acho que esse é um dos principais problemas do nosso país, nós somos muito grandes, gerenciar essa porra toda é difícil, cara, não tem um governo que consiga resolver isso, porque somos muito diferentes, né? É mais quente, é mais frio. Porra, Professor, isso aí eu discordo com o senhor, porque é como é que capaz de gerencia? fiscalizar. Não, a questão da Ah, gerenciação. Por quê? O nosso fisco é um dos melhores do mundo. E funciona. Tá entendendo? A questão fiscal, receita, é uma das melhores do mundo. Tá eu, entendendo? eu nem sabia, mas eu já pensei sobre isso. Na hora do governo receber é bom, né? Mas para pagar é difícil. Eu não tinha essa percepção de que a nossa receita era uma das melhores do mundo, mas ok. Pois é, eu confio nisso. Eu acho que realmente é educação, porque a gente poderia dizer que a partir daí as outras coisas vão vir, né? Mas, assim, por eu ser professor, é um discurso tendencioso da minha parte, mas como foi você que falou, aí eu me sinto à vontade para falar em cima do que você falou. Ok. Então, vamos lá. Aí a galera tinha feito essa pesquisa, né? Então, como a gente não vai fazer isso, eu já estou dizendo essa diferença. E eu achei isso aí fantástico, porque assistindo a vídeos para falar para outra aula, eu cheguei nesse vídeo aí. Aí ele falou, pô, você sabe qual é a diferença? E era um vídeo para estudar para o Enem. Achei mó barato. Aí passei isso como tarefa. E sugeri outros dois vídeos, que são esses aí, que tem a ver com esse assunto que eu estou falando. O primeiro o nome do vídeo era Gestão em Jogo, era sobre um time de basquete onde parte relevante, grande quantidade do time ficou doente. É até parecido aí com, hoje em dia, os times estão tendo Covid, né, com os jogadores e tudo. E aí, chegando à competição, como é que você, que está administrando aquele campeonato, o dono do time lá, o treinador, entra em contato com você, porra, meu time, metade está doente, eu não posso disputar o campeonato. E o campeonato precisa parar. E aí você está gerindo o campeonato. Você continua com o campeonato ou não? O dilema ético nesse vídeo era sobre isso. E o vídeo era ética em esporte. Aí eu falei, caramba, até os esportistas pensam sobre isso. Você vê como isso daí é um ramo que você pode realmente se desenvolver e ganhar dinheiro com isso, porque, porra, é um troço maneiro pra caramba, cara, você se especializar sobre isso e como é que você resolve essa situação, por exemplo? E aí você fica, de repente, tão bom com essa situação que você entra em qualquer empresa e você contextualiza tudo ali, monta os exercícios específicos para aquele. E o segundo era desse Rossandro Pindy, não sei nem falar o nome dele, né? Maturidade do senso moral. Foi um dos assuntos que a gente tratou aí, né? Como lidar com diferenças religiosas.
Esse rapaz, ele era da religião kardecista, se não me engano, era um canal do kardecismo, e ele estava falando sobre os terrores que estavam acontecendo na França naquele momento. Não sei se vocês lembram, estava explodindo bomba de vez em quando na França, carro andando assim no meio da rua e tal. Era naquele momento, aí deve ter uns 5, 8 anos para trás. E aí ele estava viajando, e esse evento da França ocorreu na viagem. Ele pegou o voo, antes dele chegar na outra cidade, ocorreu lá. Quando ele chegou para fazer uma palestra, alguma coisa assim, ele tinha acabado de saber disso. Então ele estava muito chocado com aquilo, e ele ia falar sobre isso, né? E aí ele citou isso, que esses radicalismos, né, religiosos, como eles são ruins. E aí, independentemente do tipo de religião, né, você vai ter radicalismo em todas elas. Aí ele estava falando sobre isso, como se blindar para não ceder a paixões mesquinhas. Esse vídeo era sobre religião, mas eu estava falando agora da rabugentice, né? É como se a rabugentice fosse uma religião e eu ter consciência de que essa rabugentice está me fazendo uma pessoa insuportável para minha família, por exemplo. Então, eu tenho que maneirar com isso. Então, a pessoa que se sente radical religiosamente, ela tem que perceber isso e maneirar também, né? Então, eram 2 vídeos extras, assim, que se a galera quisesse, eles iam assistir. E aí a gente termina aqui. Eu peço desculpas, eu achei que eu ia falar meia hora só para vocês. O papo foi fluindo, eu até acho isso fantástico, eu estou me sentindo muito bem por causa disso. Porque foram só 10 slides, eu não sabia que tinha tanto assunto por trás disso. Mas isso só retrata o que eu já sei. É muito bacana vocês estarem aí. As perguntas aí que o Andrew fez, de vez em quando também tem lá o João Pedro também, que interage muito comigo. Eu agradeço muito, tá, Andrew? Isso daí realmente me deixa muito feliz. Nada, professor, eu queria poder falar mais, mas o tempo é curto. Eu tento não interromper o senhor, porque senão a aula fica muito longa. Eu vou te pedir, a gente tem mais 3 capítulos até o final, sempre interrompa, por favor, porque se chegar no ponto da gente não conseguir, eu vou dormir muito feliz, que a gente para ali e recomeça desse ponto. Porque uma das coisas que me recomendaram, a turma anterior, se não me engano, que eu pedi para criticar, pedi para descer o cacete mesmo. Assim, os alunos são muito educados, eles não falam comigo assim, professor, você está falando mal isso, mas uma menina recomendou, professor, as suas aulas de ética lá presenciais tinham essa pegada de que você falava coisas da sua vida, do não sei o quê, do não sei o quê, e era bacana. Eu não sabia que os alunos gostavam disso. Ela falou, a galera gostava disso. Procura fazer isso no virtual também. Então, aos poucos, eu estou, assim, baseado no que ela falou, estou tentando me soltar um pouco. E eu acho que a aula de ética tem que ser assim, entendeu? É bem diferente de finanças pessoais, que você tem que ser mais bacaninha, assim. Então, aqui... Isso é bom isso, porque a gente traz para a vivência real, a gente trata a realidade com exemplos de acho que acontece. Pois é, eu penso o seguinte, olha como vocês podem aproveitar esses 30 anos que eu tenho a mais. Olha a quantidade de merda que eu já fiz que vocês não precisam fazer. É só perguntar, né? É só interagir. Eu acho isso bacana pra caramba. Mas é isso. Eu acho que foi muito maneiro. Galera, beijo para vocês. Até terça-feira é a nossa prova. Zero preocupação, é claro. Faça a prova com responsabilidade. Falei disso ainda agora. Tá? Vai ter uma situação e eu vou te pedir uma opinião. Tá? E aí você coloca lá seus argumentos, para um lado ou para o outro, tanto faz. Então, a maneira como você vai escrever. Zero preocupação. 8h30 certinho, eu mando um e-mail para vocês. Aí vocês recebem, digita lá, manda de volta para mim. É bem tranquilo, 1h30 para fazer a prova. São uma pergunta sobre cada capítulo. Bem tranquilo, tá bom? Beijo para todo mundo, bom fim de semana, divirtam-se. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Forte abraço, galera.